Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. E hoje vamos falar de Nadine Gordimer, que foi uma escritora sul-africana, nascida em Springs, numa cidade mineira dos arredores de Joanesburgo, em 1923 e falecida na cidade de Joanesburgo em 1914 e que foi galardoada com o Prémio Nobel de Literatura de 1991. Vários dos seus livros foram proibidos pelo regime do apartheid. Nadine Gordimer nasceu a 20 de novembro de 1923 em Springs, no Transvaal, a atual Gauteng, que era uma cidade mineira do leste de Rande, nos arredores de Joanesburgo. Era filha de Isador Gordimer, que era um joalheiro judeu originário da Letónia, e de Nan Myers, era uma cidadã britânica que vivia obcecada pela saúde da filha. Desde a sua infância, Gordimer testemunhou como a minoria branca retirou cada vez mais à maioria negra os poucos direitos que esta tinha, e ficou também marcada um pouco pela luta de classes, uma certa luta de classes travada na sua própria casa, entre os pais, porque a mãe era uma artista de classe alta e o pai era um artífice de uma classe mais baixa. Ora, Nadine Gordimer estudou numa escola de orientação cristã, ligada a um convento, mas estava geralmente confinada em casa por causa dos medos, dos terrores da mãe. Cresceu a ler os grandes realistas da ficção do século XIX e dos inícios do século XX, e mais tarde ela citaria, em particular, os russos, como o Tolstói, o Turgenev e o Dostoiévski, como os seus mestres. Escreveu o seu primeiro conto, tinha ela apenas 9 anos de idade e viu ser publicado na secção infantil de uma revista chamada Fórum, 5 anos depois, portanto, ou seja, por volta dos 14 anos, um conto que se chamava Come Again Tomorrow, que em português seria Volta de Novo Amanhã. Gordimer matriculou-se na Universidade de Witwatersrand, eu penso que se leia assim, mas acabou por desistir dos seus estudos ao fim de um ano e preferiu dedicar-se à escrita e abandonar o curso. Depois, em 1948, fixou-se em Joanesburgo e ali viveu e trabalhou até ao fim da sua vida. Casou-se no ano seguinte, em 1949, com Gerald Gavron, e nesse ano publicou o seu primeiro livro, que era uma coletânea de contos intitulada Face to Face, portanto, que seria em português cara a cara, nos quais ela revelava as suas preocupações acerca da segregação racial da sociedade sul-africana. Depois do colapso deste seu primeiro casamento, ela casou-se novamente no ano de 1954, portanto, não muitos anos depois, e desta vez com um refugiado judeu chamado Reinhold Cassirer, que era negociante de arte, e juntos, portanto, desse casamento, têm 2 filhos. A Nadine Gordimer é autora de mais de 30 livros, que incluem romances, contos e ensaios. Ao longo da sua obra, ela dedicou-se a dramatizar as difíceis escolhas morais surgidas na sociedade, marcada pela segregação racial. Os seus primeiros romances centravam-se na opressão da minoria branca sobre a minoria negra.
Depois, durante as décadas de 60 até 80, o pano de fundo dos seus romances passou a ser os movimentos de resistência emergentes contra o apartheid. E depois, nas suas obras posteriores, nos últimos anos, escritas, portanto, a partir da década de 90, o pano de fundo passou a ser, então, a África do Sul já liberta, mas onde os traumas persistiam, resultantes dos muitos anos da apartheid. No seu conjunto, as obras literárias de Gordimer criam, portanto, uma imagem bastante rica do desenvolvimento histórico da África do Sul, né, ao longo do apartheid até conseguir realmente a democracia. A carreira literária de Gordimer começou com The Soft Voice of the Serpent, que seria em português a Voz Suave da Serpente, que foi editada em 1952 e que é uma coletânea de contos que uma grande parte deles são a reprodução daqueles que já constavam naquele seu primeiro livrinho, que era o tal Face to Face. Foram, portanto, incluídos, juntamente com outros, neste novo livro. E no ano seguinte, publicou o seu primeiro romance, um romance de cariz autobiográfico, que se chamou The Lying Days. Portanto, em português seria Os Dias da Mentira, que foi editado em 1953, portanto, e que descreve o descontentamento de Ellen, que era a protagonista, que tem que se libertar dos seus preconceitos mineiros, que aprende com os intelectuais que conhece e que eventualmente lida com a sua culpa em relação ao ódio racial que ela testemunha. Em Occasion for Loving, tanto seria em português Ocasião para Amar, de 1963, Nadine Gordimer conta a história de Boaz Davis, que era um estudioso judeu que, fazendo-se acompanhar pela esposa, parte para a África do Sul em busca de música, mas a mulher acaba por traí-lo com um pintor negro e assim a sua expedição à África do Sul saiu gorada. Portanto, continuou a explorar o tema dos direitos da maioria negra e publicou seguidamente o The Conservationist, que em português tem o nome de O Conservador, e que saiu em 1974. Foi um romance, que é um romance onde ela propõe um contraste entre o mundo tradicional Zulu e o devastador fluxo de industrialização conduzido pela etnia europeia, portanto pelos brancos. Obra esta que venceu o Man Booker Prize for Fiction e que realmente a lançou internacionalmente. Depois veio o seu romance Burger's Daughter, que é A Filha do Burger, também traduzido em português, que saiu em 1979, que foi escrito durante o rescaldo da revolta do Soweto, e que foi, este livro foi proibido, juntamente com diversos outros livros dela, mas mesmo proibidos, estes livros tiveram uma ampla divulgação no mundo inteiro e inclusive serviram como um testemunho contra estes anos de apartheid e pela necessidade de mudança na África do Sul e que, portanto, sensibilizaram, de certo modo, o mundo, não é? Os países livres, para pressionarem esta mudança da África do Sul. Seguidamente veio The House Gun, que é a arma da casa, que é de 1998, e que gira em torno do julgamento de um arquiteto que se chamava Duncan, que é acusado de ter assassinado o seu amigo Carl,
Jesperson. Depois, no ano de 2001, apareceu The Pickup, que em português tem o nome O Engate, obra que descreve o encontro entre Julie, que era filha de um banqueiro, e Ibrahim, que era um imigrante ilegal oriundo de um país árabe. Portanto, é um romance de natureza intensamente sexual. E o seu relacionamento entre eles não impede o facto de Ibrahim depois ser deportado da África do Sul, porque a Júlia predispõe-se a segui-lo portanto, não resolveu o problema. Gordiman publicou, no total, 14 romances, dos quais uns 11 estão editados em Portugal. E eu tenho 9. E espero vir brevemente a conseguir os outros 2. Ora então, digamos, dos principais entre estes 14 são A World of Strangers, O Mundo de Estranhos, que está, portanto, aqui, na edição portuguesa, né? Um Mundo de Estranhos, e que foi um livro que eu andei a ler esta semana. Que está ou esteve recomendado no Plano Nacional de Leitura para o terceiro ciclo do ensino básico, mas que infelizmente está esgotado no mercado há muitos anos. Ora, este livro, portanto, que vem, é um dos seus primeiros, que foi editado no ano de 1958, e que conta a história de um inglês que era membro de uma família de editores livreiros, uma livreira, não? E que tinha uma delegação lá na África do Sul, e então este que era, digamos, o sobrinho do dono principal, do principal acionista, do tio, que era um tio dele, e que o mandou para lá, para a África do Sul, para estar lá durante cerca de um ano, a substituir o agente que lá tinham, para ele poder vir à Inglaterra, passar portanto, umas férias, mais longas férias. Chegou lá, começou, enfim, a conhecer um bocado aquela civilização e começou a estranhar muito o que lá via. E aquela grande separação entre brancos e negros. Mas ele começou a relacionar-se com uns e com outros, a fazer como uma vida dupla. E jogava em dois campos absolutamente antagónicos que não se podiam ver um ao outro. Ele, quando estava com os negros, ia lá para os bairros pobres dos negros e vivia lá com eles, até lá dormia por vezes, e ele tinha lá um grande amigo que o acompanhava e que o integrou lá nesse ambiente, mas depois relacionava-se também, sem que um grupo soubesse do outro, com a parte dos brancos, e tornou-se amigo, sobretudo, de uma família ligada às minas, de uma família de mineiros muito ricos, que também onde se encontravam e faziam festas portanto, ia fazer caçadas com eles, etc. Portanto, ele começou assim, na verdade, a conhecer os dois lados da barricada e a ver as injustiças que havia neste sistema, e depois, lá para o final, mediante de um grave acidente de que resultou a morte desse tal grande amigo que ele tinha na parte dos negros, resolveu fazer uma opção na vida. Ele acabou por decidir ficar lá definitivamente na África do Sul, mandou dizer para o tio que não nomeasse outra pessoa, que ele ficava lá para sempre, e pôs-se só ao lado dos negros e começou a ser um militante pelo fim do apartheid. Portanto, é este o tema deste livro muito fabuloso, que é uma pena estar esgotado, porque realmente seria muito interessante para mostrar à juventude, né, aos adolescentes e jovens,
realmente o Mali, que tinha aquele estranho e horrível sistema político que vigorou tantos anos na África do Sul. Outro livro muito importante dele, este que infelizmente, que eu saiba, não está traduzido em Portugal, que é A Guest of Honor, que em português, portanto, seria um convidado de honra, que foi editado em 1970. Depois temos The Conservationist, o conservador. Este sim está editado em Portugal, aqui, está aqui, numa edição portanto, da ASA, né? Das edições ASA, que, portanto, os primeiros livros começaram por ser editados pela Difel, depois a Difel desapareceu e depois têm sido editados daí para diante pelas edições ASA, a maioria. O conservador, já falei dele ali atrás. Depois a seguir foi Burger's Daughter, que em português é, em tradução literal, a filha do Burger. Está aqui, não é? Conseguem ler. A filha do Burger, um belo romance, que conta a história de Rose, que era ainda uma criança, quando o seu pai, o Lionel Burger, foi condenado à prisão perpétua por promover uma revolução lá na África do Sul. Portanto, diz aqui que ele já não era a primeira vez que ele era preso, portanto, ser ativista, mas desta vez foi condenado mesmo à prisão perpétua e, portanto, depois a filha, como esta menina, as consequências que vieram para a filha, enfim, da prisão do pai. Depois temos Agente Julie, que é Julie's People, Agente de Julie em português, que este penso que não falava atrás e que, portanto, é mais uma história fim do apartheid, em que a situação estava cada vez mais deteriorada, não se sabia até quando é que os negros iriam conseguir aguentar aquelas prepotências dos brancos. Depois temos a seguir também um dos seus mais famosos livros, que é A Sports of Nature, que em português é o conhecido Um Capricho da Natureza. Um Capricho da Natureza, que é, portanto, conta aqui a história de Lela, que ninguém esperava, o grande papel que iria desempenhar no destino do seu país. Ela era uma adolescente, que era terrível, só criava problemas. Uns gostavam dela, outros odiavam-na, consideravam-na uma oportunista, uma aventureira, mas que veio depois a ter um papel muito grande na evolução da luta contra os brancos. Um capricho da natureza, esta Lela. Depois temos o My Son's Story, a história do meu filho, que está aqui também editada em Portugal, a história do meu filho, que é a história de um homem cujas aspirações de servir a sua comunidade acabam por o conduzir a um confronto com o regime do apartheid e o levam a enverdar pela luta política. Portanto, a clandestinidade e a prisão não são necessariamente as únicas consequências das suas escolhas, porque este homem que até então vivera uma calma vida familiar vai criando novos laços, encontrando outras cumplicidades, etc. E portanto, acaba envolvido na luta contra o apartheid e a paz familiar acaba. Depois, a seguir, temos o Vem Comigo, que é o título original, Known to Accompany Me. O Vem Comigo, que um livro que foi editado em 1994, portanto já é daquela última fase em que diz aqui que nos derradeiros dias do antigo regime da África do Sul, ativistas contra o apartheid regressam a casa
depois de vários anos exilados ou na prisão. E então a Vera Stark, que era uma advogada branca, que tinha representado imensos negros na sua luta contra para que lhes fossem devolvidas as suas terras que o regime lhes tinha confiscado. E por aí acaba por nascer o papel de advogada desses negros, não é? Que regressam, acaba por descobrir muitos jovens do seu tempo de juventude e relacionar-se com eles e saber como foi as suas vidas ao longo destes muitos anos, enfim, de exílio ou de cadeia. The House Gun, que é a arma da casa, é também um romance desta última fase, em que conta uma história terrível. O Duncan vivia num ambiente assim, comunitário, morava, residia com vários amigos e tem uma relação com Natalie. Mas um dia encontra enrolada com um dos amigos lá no sofá e, no meio dos ciúmes, saca de uma arma que lá existia em casa e dispara. Portanto, as consequências que daí resultam à luz do que determina a Constituição da África do Sul. A arma da casa. E depois temos o último romance que eu tenho e que é The Pickup, o engate em português. Que já dizia ali atrás, que é a história de Julie Summers, que era filha que era filha de um banqueiro e que se apaixonou por um imigrante muçulmano e que depois ele é deportado, mas ela amava de tal maneira que não se importou e já estava disposta a ir com ele e assim. Portanto, estes são os livros que eu tenho. Fora estes, há mais dois editados em Portugal, que um deles é o Get a Life. Aliás, esse foi publicado em 2005, será de facto o último romance dela, e que em português está traduzido com o nome Faz-te à Vida. Portanto, que esse ainda não tenho, mas eu já sei de uns alfarrabistas que eu tenho e provavelmente vou conseguir arranjá-lo. O outro é um mais antigo, mas que é também um livro muito conhecido, que é O Fim dos Anos Burgueses. Esse aí é de 1966, portanto, a ver, é logo a seguir aqui ao Um Mundo de Estranhos, o romance seguinte. Portanto, isto de romances é, no fundo, o principal da sua literatura. A maioria, como já vimos, portanto, está quase tudo editado em Portugal. Quase todos, a grande maioria. Além destes romances, ela escreveu muitas coleções de contos, das quais aquelas que são mais conhecidas é a Jump and Other Stories, Jump e outras histórias, que foi publicada em 1991. Depois, Why Haven't You Written? Selected Stories, também outra coleção de histórias, estas que é uma coletânea de histórias publicadas de pequenos contos, né? Entre 1950 e 1972, e que foi publicado em 1992, e um terceiro que é o Loot and Other Stories. Portanto, este Loot, que é uma das histórias, portanto, que fazem parte desta coletânea, e que foi publicada em 2003, e uma que eu julgo que foi mesmo, este sim, o último livro que ela publicou em vida, e que saiu em 2009, e que é um livro de contos com o interessante nome de Beethoven Was 116 Black and Other Stories. Portanto, Beethoven era um 16 avos negro e outras histórias. Portanto, esta história do Beethoven eu gostava de um dia poder ler ainda, mas não está que eu saiba, nenhum livro de contos está editado em Portugal. O que está editado em Portugal é esta coleção de contos que se chama Na Segunda-feira de Certeza, que é, como já disse, uma coletânea de contos que traz 13 contos.
estes contos foram selecionados pela própria Nadine Gordimer entre as suas obras publicadas, as suas coletâneas de contos publicadas ao longo da vida, e que ela própria escolheu estes 13 contos. E depois ela escreveu uma introdução para este livro e diz aqui a certa altura: ao fazer esta seleção, dei apenas 13 contos das 5 coletâneas de contos que publiquei ao longo de 25 anos. Portanto, está a ver, até na altura em que fez esta seleção, ainda tinha sido publicada 5 livros de contos. Verifico que a mudança de temas e até a mudança de vocabulário destes livros refletem as mudanças da relação entre brancos e negros ao longo destas últimas décadas. Portanto, o título Numa Segunda-feira de Certeza, portanto, é um dos 13 contos aqui incluídos, aliás, quase dos últimos. E é, portanto, o único livro de contos que eu saiba que está editado em Portugal. Ela escreveu também alguns, não muitos, livros de não ficção. Os que eu tenho aqui anotados, que eu conheça, é The Black Interpreters, portanto, que em português seria Os Intérpretes Negros, que foi editado em 1973. The Essential Gesture, O Gesto Essencial, que foi publicado em 1988. E Writing and Being, que é sobre as minas, portanto, que foi editado em 1995. Além disso, ela escreveu também roteiros de alguns filmes e de séries de televisão, mas, portanto, são obras menos importantes e que não tenho aqui referidas. Ora, a Nadine Gordimer foi galardoada com o Prémio Nobel de Literatura de 1991 porque, através da sua magnífica escrita épica, tem sido de grande benefício para a humanidade. Foi assim que o Comitê Nobel considerou que através da sua épica obra, ela tem sido de grande benefício para a humanidade. De facto, foi sobretudo através da sua obra, que a luta contra o apartheid ganhou muita força no mundo. E ela, na sua viagem lá à Suécia, em dezembro de 1991, quando foi receber o prémio, ela pediu que continuassem com as sanções económicas que estavam a ser aplicadas pelo mundo contra a África do Sul. A Nadine Gordimer nunca quis exilar-se, nunca quis sair da África do Sul, embora ela, nas décadas de 60 e 70, deu umas aulas, lecionou lá em algumas universidades americanas, mas foi tudo sempre por prazos muito curtos. Ela esteve envolvida numa organização político-literária de base, tendo sido uma das fundadoras do Congresso de Escritores Sul-Africanos, o COSAV. Os membros lá dessa organização de escritores, a COSAV, eram principalmente negros e eram geralmente considerados escritores altamente comprometidos com a causa negra. A Nadine foi também oradora frequente em encontros da Frente Democrática Unida, foi membro proeminente do Grupo de Ação Anti-Censura e ganhou o Prémio Literário CNA 4 vezes, a última vez das quais em 1991. Internacionalmente era abertamente uma apoiante do Congresso Nacional Africano, o ANC, portanto do Nelson Mandela. Inclusive, mesmo quando o ANC foi proibido lá na África do Sul, ela continuava no exterior a promovê-lo. A Gordimer recebeu imensos galardões, foi 15 vezes doutorada honorariamente, tem 15 doutoramentos honorários em universidades de todo o mundo. Os seus livros estão publicados em cerca de 40 línguas. Além disso, ela foi presidente da PEN Internacional,
Foi membro honorário da Academia Americana das Artes e Ciências, foi membro honorário da Academia Americana e do Instituto de Artes e Letras, foi membro da Real Sociedade de Literatura, embaixador da Boa Vontade do PNUD, não é? Recebeu a Ordem da Cruz dos Solistas lá na África do Sul, a Ordem da Amizade na República de Cuba, a Medalha Presidencial de Honra da República do Chile, recebeu a Ordem de Comendador da Ordem das Artes e Letras e de Cavaleiro da Legião de Honra, as duas de França. Portanto, estava imensos galardões por esse mundo fora, para além do Prémio Nobel de que já falámos. A Nadine Gordimer foi uma das primeiras pessoas que o Nelson Mandela quis conhecer quando foi libertado e saiu da prisão, da prisão de Robben Island, onde ele esteve preso muitos anos. No ano de 1990, quando saiu, foi uma das primeiras pessoas que ele quis ver. Porquê? Porque ele era um leitor inveterado das obras dela, leu lá na prisão tudo o que pôde, todas as obras que não estavam, digamos, proibidas. Todas as obras que lhe chegaram à mão de Nadine Gordimer, ele foi um fervoroso leitor das suas obras e, por isso, foi das primeiras pessoas que ele quis conhecer quando saiu. A Nadine Gordimer sobreviveu à morte do marido, que foi em 2001, assim como dos seus dois filhos, que se chamavam Hugo e Oriane Ofélia. Pronto, acabou por morrer, como toda a gente, durante o sono, a 13 de julho de 2014, tinha ela nessa altura 90 anos de idade, na sua casa lá de Joanesburgo. Pronto, é o que tinha para vos dizer sobre a Nadine Gordimer. Espero que tenham gostado deste meu vídeo e que cá estejam para o próximo. Espero ter vida e saúde para na próxima semana vos trazer mais um vídeo sobre um outro autor galardoado com o Prémio Nobel. Ora, passem muito bem.